tarde a todos os nossos queridos amigos. Sempre uma alegria, um sentimento de gratidão muito grande por estarmos novamente aqui junto aos amigos queridos do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E como disse a Beth, ensinando o trabalho, esses encontros maravilhosos aqui na casa ao longo de todo o ano, que nos ensinaram tanto, que nos fizeram refletir sobre tantos aspectos da nossa vida. Cada expositor que aqui esteve trouxe a sua colaboração em momentos, às vezes, até agitados da nossa vida, né? Estivemos aqui refletindo, nos acalmando, renovando os nossos pontos de vista sobre determinado assunto, aprendendo mais, recordando ensinamentos. Isso tudo foi agregando muito à nossa vida. E ao longo desse mês, o tempo escolhido girou em torno da fraternidade. Então, por essa razão, vamos hoje, nessa última segunda-feira do ano, falar um pouquinho sobre algumas atitudes fraternas. Conforme diz Emmanuel, amigos, ele tem uma comparação muito feliz quando ele diz que a fraternidade é um sol composto de raios divinos emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Então, conforme leu há pouco que a amiga deu uma mensagem que nos lembrou que a aquisição de virtudes é um processo muito lento. Nós não adquirimos as virtudes de uma hora para outra, mas cada vez que nós, com perseverança, desenvolvemos virtudes e a fraternidade, o ser fraterno é uma delas, cada vez que nós entendemos que de fato estamos aqui para amar e servir, conforme lembrou Emmanuel, nós acendemos sim este sol da fraternidade na nossa vida. Este sol composto de raios divinos, esse sol que traz junto consigo a fraternidade outros elementos, outras atitudes que compõem o nosso agir fraterno, que são recordados por Allan Kardec, numa dissertação que ele deixou, ficou registrada no livro Obras Póstumas, sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Ele nos diz, nos traz alguns elementos que também compõem este ser fraterno, este agir fraterno. Então, nós vamos aqui reproduzir textualmente o que nos diz Kardec. A fraternidade, diz ele, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima: agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. E diz ainda Kardec, no seu pensamento: como é fácil compreender, a contrapartida da fraternidade é o egoísmo. Enquanto a fraternidade diz cada um por todos e todos por um, diz o egoísmo, cada um por si. De fato, meus amigos, nós percebemos que ao longo do tempo foi muito mais frequente, talvez, no comportamento humano, esse cada um por si, que garantia
a pessoa, quando deixa prevalecer em si esse sentimento, ela tem dificuldade de ser abnegada, de ser benevolente, de ser indulgente, porque costuma sempre colocar as suas necessidades em primeiro lugar. E, nesse sentido, preocupa-se pouco com o outro, preocupa-se pouco em ser indulgente, em ser benevolente. E talvez esse comportamento ainda tão forte no ser humano aconteça porque, de certa forma, nos torna mais seguros. Porque quando nós nos preocupamos muito com as nossas necessidades, com o nosso bem-estar, com o que nos faz falta, nós já não estamos voltados para doarmos aos outros e também já não há aquela expectativa: será que vão me compreender, será que vão me conhecer, será que vão ser gratos? Porque às vezes deixa as pessoas um tanto desconfiadas, né, quanto à necessidade de ser fraterno, de ser benevolente. Mas a abnegação nos ensina que nada disso deve importar, na verdade. Que sejamos, sim, fraternos, nos enxerguemos como irmãos que somos, independente de se aceitam, se reconhecem, se elogiam ou não essa nossa atitude. Sejamos fraternos porque é o que nos traz a paz, é o que nos traz o equilíbrio, porque é o que faz brotar, criar este sol cheio de raios divinos em nosso redor. À medida que nós vamos crescendo em conhecimento, à medida que nós vamos dando espaço na nossa vida a essa nova forma de perceber as coisas, as pessoas, nós vamos sim tendo a inclinação, a tendência a atendermos os inúmeros convites à fraternidade que surgem na nossa existência, tanto quando estamos aqui na vida corpórea, como quando estamos na vida espiritual, em todas as encarnações que nós passamos. Sempre, a todo momento, vem o convite à fraternidade. E a nós cabe aceitar ou não. Porque o mundo sempre vai precisar da nossa atitude de abnegação, de benevolência, de tolerância e também a nossa atitude de perdão. Nós fazemos hoje, amigos, uma breve passagem que está no livro que para nós, para mim, é muito especial. É um livro que foi escrito pelo amigo espiritual Fernando, por nosso intermédio, por intermédio da nossa mediunidade de psicografia. É um relato que está aqui neste livro, Veredas da Paz. Talvez alguns amigos já tenham conhecido, porque está aqui à venda aqui no Centro Espírita. O Veredas da Paz nos traz esses relatos, esses convites à fraternidade. Um deles em relação a um personagem que, de acordo com Fernando, viveu no século XIX, aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Seu nome era Lúcia. E Lúcia viveu na época da escravidão. Ela nasceu numa família de cafeicultores no interior de São Paulo, uma família de muitas posses, que teve toda a condição de oferecer a ela uma educação primorosa. Ela cresceu amando a leitura, amando estudar botânica, estudar a literatura, idiomas, enfim. Era uma jovem muito culta, muito preparada, que, como era costume naquela época, casou-se ainda muito jovem com um outro proprietário de terras, um outro cidadão muito influente na sua região, e foi morar então na casa
chegou, não poderia deixar de ser diferente, trouxe consigo aquela bagagem, trazendo inúmeros livros dos mais variados assuntos que ela tanto apreciava. Quando chegou na casa do esposo, passou a conviver também com a filha dele, que era a Lídia, uma jovem também encantadora, de hábitos mais simples, mas de um coração imenso. E à medida do tempo foi transcorrendo, elas foram se conhecendo, e então Lúcia percebeu que Lídia não sabia ler. Não havia aprendido a ler. Na época, não era nada incomum para muitas mulheres, de fato, não aprendiam a ler. Não era considerado algo importante, algumas sim, outras não. E Lídia, então, tinha muita vontade, mas nunca tinha aprendido a ler. E Lúcia se propôs, então, a ensinar a Lídia a ler, a alfabetizá-la. Algo que não demorou muito tempo. Lídia aprendeu a ler e sempre foi muito grata a Lúcia por essa oportunidade. Certo dia, querendo agradecer e atribuir essa imensa ajuda que teve, ela convidou a Lúcia a conhecer um trabalho que se dava em uma das fazendas da região. Aquela fazenda era diferenciada das demais, porque ali, depois Lúcia veio a saber, conhecendo o local, ali eram abrigadas crianças que eram filhos de escravos que foram libertados, a partir de 1871, com a lei do ventre livre. Todos os escravos, todos os filhos de escravos passaram a ser livres. Só que essa mudança trouxe um impacto social muito grande, porque embora a lei determinasse que os escravos deveriam permanecer sob a responsabilidade do Senhor até os 8 anos, na prática isso não se verificou, e muitos acabaram sendo dispensados, desprezados nas fazendas, crianças, e andavam sem destino pelas estradas, sem ter onde viver. Então essa fazenda imitava, um trabalho que já existia para a Nália Franco, também em São Paulo, onde ela acolhia esses filhos de escravos que haviam sido dispensados das fazendas. Então Lúcia foi convidada a também participar desse trabalho de acolhimento às crianças, onde eles ficavam ali, aprendiam um ofício, aprendiam algo que pudesse lhes garantir algum sustento. Lúcia olhou o trabalho, mas não se interessou. Achou que a sua presença ali não seria importante, não quis participar. Então segue a história contando como foi o desfecho dessa personagem, e depois Fernando nos apresenta a experiência da encarnação subsequente, também aqui no Brasil, onde Lúcia reencarna uma outra identidade, numa outra época, e novamente é convidada a participar de um trabalho envolvendo crianças também necessitadas. Ou seja, mais uma vez o convite à fraternidade surgindo na sua vida. Como Deus é paciente conosco, nos proporciona diferentes oportunidades. Bom, eu até deveria deixar vocês curiosos, não contar se ela vai aceitar esse convite ou não, mas eu vou contar. Eu vou dizer que, de fato, dessa vez, a Lúcia, que agora já encarnou um outro nome, numa outra cidade, resolveu aceitar, passou a participar, sim, e emprestou lá os seus talentos de artista, aquelas crianças que estavam ali também necessitando de apoio, de carinho, de um incentivo no seu crescimento. Por isso, amigos, Emmanuel, uma mensagem onde ele recorda justamente essas atitudes fraternas que devemos ter uns para com os outros, e cujo título já é Ajudemos Sempre, nos ajuda a entender melhor a necessidade dessas
atitudes na nossa vida. Quando ele nos diz: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente. Então ele segue dando alguns exemplos, dizendo assim: se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se o subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre da nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. É do livro Fonte Viva, capítulo 126. Então, amigos, quantas atitudes nós podemos ter aí no nosso dia a dia, a começar no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, com o vizinho, com as pessoas que nos chegam com seus problemas, com as suas dificuldades, sempre nos convidando a ter com elas uma atitude de respeito à sua necessidade, sem críticas, sem condenações, e procurar buscar em nós o que nós podemos oferecer de bom, vendo aquela pessoa não como um malfeitor, não como uma pessoa má, mas algum irmão de fato, que necessita de algo de nós, por isso que está ali diante de nós. É claro que nós podemos nos omitir, nós podemos nos esquivar, mas se pudermos ter por essa pessoa uma palavra que seja de fraternidade, certamente é algo que vai contar muito em nosso favor. Ao longo desse ano, certamente muitos de nós trabalhamos muito, temos a nossa cooperação em diversos setores de atividade, mas será que esse dinheiro que nós ganhamos serviu para promovermos algo de bom na nossa comunidade, ou mesmo para alguma pessoa? Como são as nossas atividades? Estamos nós participando de algum trabalho voluntário? Quem já participa, quem já faz, consiga, sabe bem o bem-estar que isso nos traz, como reverte, colaborando para a nossa tranquilidade, para o nosso bem-estar. E quem ainda não faz, certamente encontrará muitas instituições que necessitam deste trabalho. Sempre é tempo de começar, sempre é tempo de se engajar
numa causa, ou até mesmo apoiar alguma campanha, que promova a dignidade humana, que promova a vida, o respeito à vida, sempre há essas campanhas requisitando o nosso apoio, a nossa participação. E saibamos sim dar a nossa participação. Tudo isso nos faz pensar agora, nesse encerramento de ano, o quanto de fato, amigos, o nosso proceder pode ou não fazer a diferença. E se achamos que estamos muito distantes de alguma ação nesse sentido, possamos ter a certeza de que em algum lugar, algum trabalho nos aguarda. Não importa a idade que tenhamos, não importa a nossa escolaridade, mas desde que nós nos disponhamos realmente a algo fazer em benefício de alguém, em benefício de alguma instituição, sempre muitos ganham, né? Sempre podemos colaborar com a nossa atitude fraterna, com o nosso pensamento fraterno. Um outro momento também, amigos, que nós somos convidados ao exercício da fraternidade, é aquele momento que muitos de nós já passamos, ou estamos passando em alguns casos, aquele momento no qual chega a hora de nos despedirmos dos nossos afetos, que encerram o seu tempo aqui na Terra, retornam para o mundo espiritual. E muitos de nós sentimos um grande vazio, sentimos o peso, a dor daquela ausência, daquele ser querido que partiu, muitas vezes nos dando a sensação de que foi arrancado de nós, não entendemos, não buscamos alguma explicação, a dor é imensa, mas é o momento que nós devemos manifestar-se no nosso carinho, no nosso afeto, por aquele que parte, sendo fraternos, compreendendo que para ele se inicia uma nova etapa, uma outra dimensão, a qual ele também busca se adaptar, a qual ele também procura apoio, carinho, e tem dificuldades, é preciso que se diga, porque é o que a doutrina espírita nos ensina. Tem dificuldades quando sente, percebe que as nossas vibrações em relação a ele são essas vibrações de inconformidade, de tristeza profunda, às vezes até de rancor ou de raiva, que nós projetamos quando nós dissemos assim: por que ele partiu? Como vai ficar na minha vida? Não vou ter condições de seguir adiante. São sensações que às vezes nos envolvem. É verdade. Temos essa impressão de que não vai ser possível seguir sem aquela pessoa. Nós nos sentimos enfraquecidos, debilitados. Mas, com o auxílio de Deus, vamos sim tendo as condições e as forças necessárias para seguir nossa jornada aqui na Terra, enquanto eles seguem a jornada deles na vida espiritual. Porque, em muitos casos, quando eles recebem essas nossas vibrações de inconformidade, de fraqueza, de falta de confiança, isso se perturba. Se já são espíritos que já têm um certo entendimento, uma certa elevação, vão entender que o lugar deles não é mais aqui na Terra, vão querer dar continuidade às suas atividades na vida espiritual, mas terão dificuldades, vão ficar sempre com o pensamento voltado aqui para nós. Se são espíritos que ainda não têm um entendimento muito amplo, poderão ter a tendência a vir aqui, a se aproximar novamente, a tentar ajudar, mas como ainda não tem condições, pode gerar um processo obsessivo. Então, por essas razões,
sempre é bom, apesar da dor que estamos sentindo, apesar da saudade, termos em mente de que esses amigos estão sim recebendo o apoio, o carinho, a atenção dos benfeitores espirituais. Nós temos que ter essa certeza, essa confiança, porque assim é. E se algum momento eles tiverem que dar alguma notícia, se aproximarem novamente, isso deve acontecer no tempo correto para nós, para eles. Não tenhamos pressa, não fiquemos angustiados, porque tudo tem o seu momento de acontecer. Os nossos queridos precisam muito, sim, do nosso apoio, do nosso respeito, da nossa compreensão para esse momento delicado que se inicia na vida deles, que não se encerra. Assim como nós, mais tarde, quando chegar a nossa vez, também precisaremos que as pessoas que ficarem aqui tenham para conosco também esse sentimento afetuoso e respeitoso. Então, também é um momento importante de exercitarmos uma atitude fraterna. Tivemos atitudes fraternas diante do sucesso dos nossos amigos, alegrando-nos com as suas conquistas. Lembra então, Emmanuel, mais uma vez: o homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com a alegria dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que visita os semelhantes. Também um gesto de amor e fraternidade àqueles que compartilham conosco as experiências da vida. Cada vez que suceda algo de bom, um progresso, uma conquista, que isso também nos alegre, que isso também seja motivo para nosso bem-estar, alegrarmos com as alegrias dos outros, porque isso vai tornando a nossa existência mais leve, né? Vamos seguindo com mais leveza, alegrando-nos com o progresso dos outros, também atraindo para nós boas vibrações e nos libertando daqueles sentimentos, como falou aqui o irmão, do despeito, da inveja, que são pesos desnecessários que não vale a pena carregar conosco. É muito melhor, de fato, vibrarmos com o que sucede de melhor na vida dos outros, tal como se fosse conosco. Assim, sem dúvida nenhuma, nós vamos vivendo bem melhor. Então, amigos, o tempo passou rápido. Fica o convite aqui os amigos que ainda não conheçam as obras desse amigo espiritual, do Fernando, possam conhecer aqui esse romance, Veredas da Paz, como sugestão de leitura. Assim, há a oportunidade de levarem para casa uma boa leitura, uma leitura de acordo com os ensinamentos espíritas e, ao mesmo tempo, colaborar aqui com a nossa casa, porque toda a venda é em benefício das obras dos centros espíritas. Também há outros livros deste mesmo autor, o Monge Guerreiro, Uma Chance para o Amor, Veredas da Caridade. Temos livros de autoria do Espírito Rosário, Viver o Eterno Desafio, e também Ana Cecília, que nos trouxe a obra Enquanto Estás a Caminho. Todas elas estão à disposição dos queridos amigos e tenho certeza de que muito poderão colaborar. Agora só fica o nosso sentimento de gratidão a Deus, gratidão pela oportunidade de estar aqui nessa casa amada e a certeza de que 2025 espera cada um de nós com excelentes oportunidades de progresso, de amar, de servir, de aprender, de nos corrigirmos, de recomeçarmos, sempre com muita confiança em Deus e na sua justiça, e no seu amor por cada um de nós. Muito obrigada a todos.